Olá, minha gente, meu povo, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo neste canal. E é isso aí, espero que eu ajude vocês hoje com mais um conteúdo útil, prático, que fez sentido para mim e que eu espero muito que faça sentido para vocês. Galera, seguinte, eu já falei em alguns vídeos para trás que eu sou gestor, implemento melhorias de processo. Sou líder, já liderei um time com mais de, sei lá, 130 pessoas, 150 pessoas. Já trabalhei muito e já errei muito, já aprendi muita coisa também. E o que eu percebo, tá em vários cursos aí de gestão, melhorias de processo, enfim, várias coisas que nós achamos na internet aí, que vocês provavelmente que estão assistindo esse vídeo aqui já viram também. A gente tem muito conteúdo bacana, mas a maioria do conteúdo ele não é prático no sentido de aquilo que a pessoa está ensinando, ela de fato não viveu. Ela não sabe o que ela está falando. Ah, porque você precisa agir desta maneira. Você já agiu dessa maneira? Você sabe se é possível que isso aconteça? Então, a proposta deste meu humilde canal é trazer para vocês coisas que funcionaram para mim. É vir aqui nesse livro, tá? Vir aqui nesse outro livro e em tantos outros, absorver o conteúdo daqui, aplicar, pegar minha bagagem, pegar minha experiência, aquilo que fez sentido para mim e trazer aqui para vocês e explicar, gente, isso aqui faz sentido, isso não faz, para que isso faça sentido. É necessário agir dessa e dessa outra maneira. Então, essa é a proposta desse canal e eu não quero fugir nunca disso. Eu quero trazer coisas aqui que façam sentido e resolva problemas reais das suas vidas, das nossas vidas na realidade, no mundo físico, aqui, ó, nessa mesa, nesse computador. Não vamos ficar com teoria. Beleza? Então, desculpa. Qual é a ideia deste vídeo de hoje? Eu quero mostrar para vocês qual é o núcleo, sabe o núcleo de uma célula, o núcleo de uma bomba atômica, o núcleo da família, o núcleo é aquilo que é mais importante. Daquele núcleo, todas as coisas acontecem. Eu posso usar a palavra princípio. Os princípios, se forem executados, também as outras coisas acabam acontecendo. O efeito dominó, leis, enfim, protocolos, não importa a palavra que a gente dê aqui para isso. Mas eu quero trazer aqui para vocês e mostrar, de fato, para a área de gestão, organização, empresa, seja você líder, empreendedor ou um funcionário que quer crescer, quer entrar no mundo da gestão, ganhar mais, estar na mesa das decisões ali e decidir, resolver, participar das decisões mais importantes da empresa que você trabalha e definir rumos do futuro. Se você quer e deseja isso, então é aqui o canal, é o local onde você vai aprender essas coisas. Então, o que eu trouxe para vocês aqui hoje? Toda empresa, todo negócio, não importa se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é estrondosamente grande, não vai fugir disso aqui. As empresas elas precisam ter projetos, elas precisam ter processos e elas precisam ter pessoas. E aí eu vou fazer um disclaimer aqui porque, Felipe, gestor de projetos, gerenciamento de projetos. Bacana. Temos essa disciplina, temos profissionais. Eu sou gestor de projetos e dentro da gestão de projetos você tem uma inúmera quantidade de ferramentas, de regras, de metodologias. Eu tenho a gestão de projeto tradicional, que eu sigo lá o PMBOK. Eu tenho a gestão de projetos Agile, que eu sigo ali as metodologias de Scrum, enfim, tem um monte de coisa. Mas a minha ideia e proposta aqui hoje para vocês, como eu falei no início do vídeo, não é trazer uma teoria, uma metodologia que não vai ser útil no dia a dia para você. Então eu quero pegar aqui a ideia de projeto, empacotar ela de uma maneira que você consiga ser mais organizado, que a sua gestão flua, que você consiga gerenciar o seu negócio, o seu time, o seu chefe,
Sabia que existe isso? Você consegue gerenciar o cara que está em cima sem ele saber. Eu já fiz muito isso. Gerenciar o seu trabalho, gerenciar a sua mesa, sua família. Então, a ideia de projetos aqui é essa, tá? Toda empresa ela precisa ter processos. Se a sua empresa, se o seu departamento, se a sua vida, tá? Até para a vida pessoal, se ela não tem processos, cara, você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo, você precisa de processos. Você vai entender isso aqui hoje. E as pessoas, por quê? Tanto para projetos como para processos. Desculpa o barulho, uma moto passou aqui na rua. Fechar essa porta aqui para nos ajudar. Tanto para projetos como para processos, as pessoas elas estão envolvidas, elas funcionam como a graxa, o óleo ali que faz a engrenagem de tudo isso aqui acontecer, beleza? Então, dado esse plano de fundo, eu vou explicar um pouquinho para vocês como usar e quais os princípios de cada um aqui dentro, beleza? Então, primeira coisa aqui, projeto. O que é o projeto? O projeto ele é limitado, tá? Então, o projeto ele tem um início, um meio e um fim. Eu não posso, Felipe, eu vou criar um projeto aqui na minha empresa e esse projeto vai ficar aqui, vai acontecer, vai ficar aqui até eu morrer. Não, não existe. O projeto ele nasce para um propósito específico. Ele precisa ter data. Esse projeto 6 meses, esse projeto 1 ano, esse projeto 2 anos, enfim. E eu tenho um marco nos projetos. No projeto, no primeiro mês eu vou entregar isso, na primeira semana eu entrego mais isso, diariamente eu entrego essa outra coisa, a cada 6 meses eu entrego mais alguma coisa. Quando eu junto tudo isso, eu tenho o produto final. Desculpa. Então o projeto ele serve para isso, para coisas limitadas, que vão acontecer uma única vez. E por que eu devo usar projetos na minha gestão, na minha maneira de organizar as coisas? O projeto ele serve para você organizar. Então imagina a sua mesa de trabalho, a sua rotina de vida, a sua rotina na empresa. Você tem uma série, 200 coisas para gerir. E-mail, aí você tem tarefas, tem coisas que as pessoas te pedem, coisas que o seu chefe te pede, coisas que são da sua rotina. E aí você começa a ficar perdido. O que eu vou fazer hoje? E aquele relatório que eu tinha que entregar para o meu chefe? E aquela demanda que eu tinha que pedir para o meu time? E aquele novo produto que a gente está desenvolvendo para o meu cliente, para o nosso cliente? Você percebe? Você tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e você não consegue organizar essas coisas. Você não consegue ter controle. O que eu preciso fazer hoje? Hoje, dia 17 de outubro, o que tem que ser feito hoje? O projeto te dá essa ideia, essa possibilidade de controlar e fazer a gestão de todas essas coisas, de prazo, se você tem a quantidade de tempo no seu dia para executar todas aquelas tarefas dos projetos. Então, para a gente fechar esse primeiro ponto aqui, o que você precisa fazer? Você vai ter que parar, talvez você gaste 2, 3, 4, eu não sei, você vai gastar uma quantidade boa de horas. Você vai parar e vai começar a listar todos os projetos que você faz parte, você gerencia, ou que você faz parte no caso de outras pessoas. Você vai começar a listar. E quais são os exemplos de projetos? Por exemplo, eu estou participando de um projeto de implementar uma nova ferramenta lá no cliente aqui que a gente atende. Então, você vai colocar lá, implementação do sistema XYZ. Eu tenho um projeto aqui que é entregar um relatório que o meu chefe pediu. E para eu entregar esse relatório, eu preciso pensar no layout do relatório, eu preciso fazer algumas fórmulas no relatório. Você percebe? Você tem várias tarefas. O que define o projeto? Quando eu tenho ali mais do que 2 ou 3 tarefas, aquilo já se caracteriza como um projeto. Se eu tenho uma tarefa só, é uma tarefa, pronto, não é um projeto. Agora, se começam a aparecer mais coisas, eu empacoto aquilo ali em um projeto. Ele serve para isso e faz muita diferença. Então, para aí algumas horas da sua semana, organiza todos os seus projetos nessa listinha, faz uma lista básica, usa um Notion, pode usar um Excel, você pode usar caderneta, não importa, papel, você vai listar. E aí você vai começar a vincular todas as tarefas em cada projeto. Então, para o projeto A, eu tenho essas tarefas que precisam ser feitas. O projeto B, essas tarefas. Você vai calendarizar, ou seja, colocar no calendário. E agora você tem a gestão de tudo isso.
você vai definir a sua revisão semanal, diária, mensal. Você vai entrar simplesmente nessa pasta ou na sua página do Notion e vai começar a olhar, como que está o projeto A? Tenho isso e isso para fazer. O projeto B, projeto B tem um ponto de atenção, preciso conversar com essa pessoa que está me devendo isso. Projeto C, pronto, você dominou. Se o seu chefe, se o seu gestor, se o seu cliente, qualquer pessoa que perguntar para você, olha os benefícios disso. Felipe, o que você está fazendo? O que você fez no seu dia? Você abre a pasta dos projetos. Fiz projeto A, projeto B, projeto C, projeto D. Cara, isso aqui é sensacional. Final de ano, geralmente algumas empresas têm ali o sistema de performance, de avaliação, de feedback, né? E todo mundo tem uma dificuldade para conseguir escrever todas as coisas que você conseguiu fazer e entregar. Projeto, você vai abrir sua pastinha. Olha, eu fiz o projeto A, projeto B, projeto C. Quando você começa a gerenciar e anotar dessa maneira aqui que eu estou mostrando, a quantidade de evidências que trabalham em favor de você, para você mostrar para outras pessoas os resultados, cara, é sensacional. Seu líder, ele não vai acreditar. Seu cliente, ele não vai acreditar. É sério que você fez essa quantidade de coisas? Sim, eu fiz. E tá aqui as evidências. Então, entenderam? Projetos é para isso. Já processos é uma coisa completamente diferente de projetos. As pessoas confundem um pouco. O que é processo? O processo ele não tem fim. Ele vai entregar um produto no final também, assim como o projeto, só que o processo ele é contínuo, ele é recorrente, ele sempre vai acontecer. Exemplo de um processo: registrar notas fiscais em uma empresa. Então, o processo de registrar notas fiscais não acontece uma vez. Registrei uma nota fiscal, acabou, nunca mais eu faço isso. Não, você registra notas fiscais todos os dias. O seu setor financeiro, todos os dias registra nota fiscal. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Um dia mais notas, outro dia menos notas. Então, isso caracteriza como um processo. E quando eu entendo os processos que eu tenho, é a mesma ideia aqui, lógica dos projetos. Você vai listar, eu tenho o processo de registrar notas fiscais, eu tenho o processo de emitir notas fiscais, eu tenho o processo de pagamentos, eu tenho o processo, e vai listando todos os seus processos. Por quê? Os processos eles servem, primeiro ponto, para serem mapeados, e por isso que esse livro aqui, ó, ele ajuda muito. Esse livro Lean para leigos é para você melhorar os seus processos. Por quê? O processo, primeira coisa, ele existe para ser mapeado, ou seja, contar a história do processo. Para que esse processo aconteça, eu tenho o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, 15 passos. E aí você entra com as ferramentas de melhoria. Para quê? Para que aquele processo que antes era executado em 20 passos, agora ele é executado em 10 passos, porque você reduziu coisas ali, desperdício de tempo. Para que antes, quando eu vou emitir nota fiscal, eu uso o sistema desse jeito. A outra pessoa, eu entro por essa outra parte. Essa pessoa, quando vai emitir, ela gasta 2 minutos, essa outra pessoa 3 minutos para registrar a nota. Por quê? Essa gasta um tempo mais ágil porque ela tem etapas mais reduzidas, mais inteligentes. Essa não, ela gasta mais tempo porque ela dá voltas. Então eu melhoro e padronizo. Chamo as pessoas e treino as pessoas para executarem aquele processo de uma maneira padronizada, para garantir o quê? Um resultado igual, que o registro das notas fiscais aconteçam da mesma maneira, no mesmo tempo, com a mesma qualidade. E por fim, os processos em todas as empresas, eles que vão definir lucro ou prejuízo. Lucro ou prejuízo? Processo de produzir sei lá, você tem um açougue, aí você tem um processo lá de fazer os cortes das carnes. Se esse processo é ruim, a sua carne ali, o produto final, ela vai ser ruim, um corte todo torto. Você vai vender para o seu cliente uma carne falando que é uma carne de primeira, mas é uma carne de segunda, porque o processo de escolha está todo trocado. E você vai ter prejuízo, porque você não vai vender, os clientes vão reclamar. Por outro lado, se você fizer um processo que tem a melhoria, que tem padronização, isso traz lucro para você. Então, é o lucro do produto final e o lucro de economia de tempo. Se eu tenho um time, cara, é uma loucura isso aqui. Eu já tive que melhorar um processo de tal modo que nós reduzimos 40% das pessoas que executavam aquele processo simplesmente melhorando as tarefas. Então, processos.
E por fim, pessoas. Não podemos ignorar as pessoas que estão aqui executando as tarefas, que estão executando os processos. Muitos líderes, muitas pessoas, elas esquecem das pessoas. Quando o meu primeiro cargo de liderança, eu não me esqueço disso, eu não tinha experiência nenhuma com gestão de pessoas. Eu sabia fazer muito bem minha atividade, o meu processo, minhas tarefas, mas gerir outras pessoas, never, nada, nada, nada. Mas sabe o que eu fiz? Os 3 primeiros meses, era a minha primeira liderança, eu entrei num processo totalmente diferente do que eu fazia. Eu gastei 3 meses, eu não mudei o processo, eu não troquei as pessoas, eu não quis ser, agora eu sou o chefe, o boss, o que manda e vou trocar as pessoas de lugar. Não, eu simplesmente continue, pessoal, fazendo aquilo que vocês sabem fazer e todos os dias eu sentava do lado de uma pessoa. Sandra, me conta aí como que você faz a sua atividade. Sentava do lado da Sandra e a Sandra ia me contando, só tomando nota. Tinha várias coisas ali que eu percebia que já dava para melhorar, mas eu só tomava nota. Marcelo, me explica aí seu processo. Marcelo me explicava, só tomando nota. Por 3 meses eu fiz isso. O que aconteceu no final dos 3 meses? Primeiro, aprendi o processo inteiro, né, todas as atividades. Fiquei melhor e conhecendo o processo ponta a ponta melhor do que todo mundo, porque a Sandra só sabia fazer a atividade da Sandra, mas não sabia do Marcelo. O Marcelo não sabia fazer a atividade da Sandra. Eu conhecia a atividade da Sandra e conhecia a atividade do Marcelo. E eu conseguia entender o todo. E depois eu comecei a sacar uma quantidade enorme de melhorias e as pessoas começaram a me respeitar. Não, ele sabe, ele conhece, ele entende. Então, eu valorize as pessoas, elas podem te ajudar tanto para subir como podem prejudicar e seus resultados irem para baixo. Então, primeira coisa, as pessoas que fazem o processo girar. Segunda coisa, as pessoas precisam ser lideradas, elas precisam é, ser conduzidas, elas precisam que você não estejam simplesmente ali na linha de frente digitando, você lidera um processo de registro de notas fiscais, como eu estou falando aqui no passado, há pouco, né? Você está lá registrando notas fiscais, não, cara, você precisa parar, pensar, analisar o seu time, olhar em volta, respirar um pouco, como se você saísse assim de dentro do lago, do rio e respirasse um pouco. Entenda, entenda. Suba em cima da árvore e veja a floresta, veja os caminhos, as possibilidades. Porque fazendo isso você vai conseguir liderar as pessoas, fazer com que essas pessoas andem por caminhos. Muitas vezes seu time está performando mal porque a pessoa que executa a atividade A não é boa para fazer a atividade A. E aí você começa a querer demitir a pessoa, você quer reclamar, você briga, não. Se você conhece essa pessoa, se você lidera essa pessoa, você vai entender que o local dela não é na atividade A, na atividade B. Você faz essa troca, cara, melhora muito. Porque elas precisam ser potencializadas. As pessoas, primeiro, elas precisam entender, né? Você precisa entender, eu preciso entender. Eu ajudo as pessoas para elas me ajudarem. Eu tento, na medida do possível, atender algumas expectativas dela para que ela atenda às minhas. É uma troca. É claro que cada um tem sua responsabilidade. Eu não sou pai ou mãe de ninguém. Mas à medida que eu desenvolvo e faço com que aquela pessoa extraia o melhor dela, o seu potencial, eu só vou ganhar os meus processos, os meus projetos, enfim, tudo. Aquilo ali vai gerar de uma forma muito mais natural e com muito mais resultado. E por fim, como eu já tinha falado, as pessoas vão definir o seu sucesso ou vão definir o seu fracasso. Não acha, eu sou super gestor aqui, conheço de tudo. Não. Se seu time não entregar os resultados, você não vai conseguir entregar. Imagina, eu tinha um time na época de 130 pessoas. Eu, Felipe, sozinho não ia conseguir trabalhar por 130 pessoas, então eu dependia, eu precisava dessas pessoas. Era um jogo de xadrez ali, movimentando as peças, pegando essa pessoa, trazendo para cá, a outra levando para lá. Então, não funciona assim. Você precisa entender que as pessoas definem o seu sucesso e o seu fracasso. Beleza, gente? É isso. O vídeo vai se encerrando por aqui. Espero que vocês entendam a relação dos projetos, dos processos e das pessoas. É claro que dentro de cada um desses tópicos aqui, você tem infinidade de ferramentas, uma infinidade de processos, de métodos, de regras que, se executadas, você potencializa isso aqui. Mas isso que eu mostrei para vocês é o mais importante. Se você entender isso aqui
que na sua empresa, que no seu trabalho, que no seu negócio, que na sua vida existem projetos e o local dos projetos, processo e o local dos processos. E as pessoas e o local das pessoas, o jogo muda. E você vai ter resultados, com certeza. Seus resultados eles serão completamente diferentes. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E nos vemos no próximo. Abraço e fui!